Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, meus queridos, vocês mandaram pra mim pelas redes sociais esse vídeo aqui, ó, episódios proibidos que você nunca viu, parte 3 do canal Cartoon Geek. Já viu a parte 1 e 2, se eu não me engano? Deve estar aqui no canal ainda. Vamos ver aqui, vou ver se tá bom essa parte 3, mas não escreve aí que a gente tá aqui todo dia às 7 horas, 9 horas da noite. Também estamos todo dia lá no canal 2, hein? Escreve lá no canal Reagindo 2.0 que a gente tá lá todo dia. E TikTok, fazendo lives lá no canal Mars, na Twitch também. Pô, escreve tudo aqui na descrição. E sempre aparece aqui as redes sociais aqui no canto pra você me seguir lá e conferir os conteúdos lá também, beleza? Então bora ver esse aqui do replay. Calma, Eita. respira fundo, que essa é só a parte 3. Depois de ter o vídeo bloqueado na Putz. parte 1 e ser esculhambado de todos os xingamentos Boa, possíveis parte 1 na você parte 2, não aqui censurou estou eu também, é mais foda. uma vez trazendo a parte 3 desse vídeo que vocês gostaram tanto, dos episódios perdidos, proibidos, censurados, que você nunca viu. Tá pé. Dessa vez eu confesso que eu vou dar uma maneirada nos assuntos abordados aqui. Pois é. Eu não quero ter problemas de novo. Então, se Ah lá. você gosta desse tipo de Vai conteúdo, dar maneirada não porque ele esquece aparece. do gostei logo no início e de se inscrever também. Isso se eu merecer. Apesar de muita gente discordar de mim, pelo fato de eu dizer que desenhos animados normalmente é coisa de criança, vocês têm que admitir que o público que mais consome, ou pelo menos consumia esse tipo de conteúdo antes de existir o TikTok, eram as crianças. Até porque não precisa ser muito inteligente para saber que na época que existia a TV Globinho eram as próprias crianças Sim. que assistiam o programa. Assistia muito. Ou vocês acham que eram os pais? Eu acho que não, né? Era a gente, É claro né, mano, que era também que existem criança. desenhos feitos só para adultos, Putz. como South Park, Rick and South Morty Park é ou bom os demais. Simpsons. Mas no caso desse primeiro desenho que eu vou falar aqui, seu público sim eram as crianças. Chamado de Os Gárgulas, esse é um desenho da Disney de 1994, Putz, conheço não. que fez muito sucesso aqui no Brasil, sendo exibido pelo extinto Eu nasci em Disney 93, nem lembro E bem, desse esse é um desenho. desenho sobre gárgulas, obviamente, que ganham vida ao anoitecer. É um desenho com uma pegada um pouco mais sombria, mas nada que seja realmente pesado. E assim como a maioria dos desenhos que eram produzidos nos anos 90, que sempre tentavam passar alguma mensagem Cabelo ou do conselho para planeta. as crianças, como foi o caso do desenho Tiny Toon e as bebidas alcoólicas que eu citei na parte 2, aqui no desenho dos Gárgulas isso também acontece. Só não sei se a mensagem foi transmitida da maneira mais correta. Conhecida aqui no Brasil como Força Mortal, o assunto abordado nesse episódio é como armas de fogo podem ser perigosas na mão de quem não sabe o que está fazendo. Nesse caso, um dos gárgulas chamado Broadway, que claramente nesse episódio age como uma criança curiosa. Mexendo nas coisas de sua amiga que é policial, Broadway acaba encontrando uma arma de fogo e, sem saber do que se trata, termina atirando por acidente nessa sua amiga, o que leva ela a parar em coma. Nossa. Na cena em questão, que foi censurada no mundo todo, dá pra ver claramente como tudo acontece, sendo explícito até mesmo a presença de sangue, Putz. que pode ser que para você não Pesado, seja nada pesado. demais, assim como não é para mim, porém nesse contexto deixa a cena muito pesada para um desenho infantil, apesar da mensagem que é passada nela ser muito válida. Muito bem, parceiro. Já ouvi Ligando vários esquenta do casos, tipo, a cavalo. internet, tá? Isso acontece na vida real, pô, isso é verdade. Por isso que é pesado, é uma coisa que acontece. Beleza. Porém, muito além de ter seu episódio proibido por tentar alertar sobre um assunto importante, mesmo que isso tenha sido feito totalmente da forma mais explícita possível, alguns outros episódios são banidos porra. por não ter o mínimo bom senso mesmo. Chamado aqui no Brasil de Uma Doce Tentação à Hospitalidade da Princesa Serpente, esse é um episódio de 1989 do anime Dragon Ball Z, que até chegou a ser exibido pela Globo e também pelo Cartoon Network, entretanto uma cena em específico nunca chegou a ser mostrada. Mais uma vez abordando o assunto armas de fogo, a cena em questão que eu vou falar aqui se passa em um episódio filler do anime, e ela acontece quando Goku precisa fazer uma parada no palácio da tal Princesa Serpente. Então uma das servas da princesa decide que seria divertido brincar de roleta russa com Goku e Oxi. suas companheiras, mas enquanto ela estava explicando as regras e o funcionamento dessa suposta Ela foi lá e brincadeira, ela acertou. acaba dando um tiro na Putz. própria cabeça. É exatamente Nossa, isso que você véi. ouviu.
Como se não fosse o bastante, isso é bem explícito. Cara. E mesmo que o anime tenha outras cenas com teor um pouco mais adulto, como alguns momentos da Bulma e algumas lutas com desfecho nada menos que brutal, Caralho, bicho. é inegável que um tiro nos miolos é algo chocante e pesado, principalmente por ser em um desenho. Que tal isso? Mano, o que os caras tinham na cabeça, bicho, pra colocar isso aí? Que existe. Acho que isso poderá treinar a sua mente até a perfeição. E como se treina a mente com isso? Primeiro, você tem que Você não vai ter nem mente se acertar certo. a bala A ali. possibilidade de não morrer é de 60%. Mas se você for atingido pela bala, estará morto. É um jogo muito perigoso porque arrisca a vida. Nossa. Nossa, ela morreu muito rápido. Eu acho que eu não quero fazer uma coisa tão perigosa. Como vocês gostaram de mim, Mano. estou de volta mais uma vez. E esse episódio que eu vou falar agora, provavelmente é o mais bizarro dessa lista. Porque dentre todas as polêmicas possíveis, ele Esse foi desenho é responsável, tão, sei lá, bicho. aparentemente, pela morte de uma criança de 2 anos de idade. Chamado de Beavis and Butt-Head, esse é um desenho da MTV focado no público adulto, e que desde a sua criação nunca foi muito avesso a polêmicas, apesar de uma em especial marcar o programa para sempre. Intitulado de Comedians, esse é o 3º episódio da primeira temporada da animação, onde os seus 2 protagonistas, Beavis e Butt-Head, após descobrirem que comediantes ganham muito dinheiro, tentam a sorte como comediantes stand-up. Porém, como eles não são muito engraçados, a plateia começa a vaiar. Até que, em certo momento, Beavis, na tentativa de entreter o público, ateia fogo no prédio onde eles estão, depois de tentar fazer malabarismos com jornais em chamas. Depois disso, nada acontece de fato no episódio. Oxi. Ninguém se fere por causa do fogo, nem morre por causa disso. Contudo, fora do desenho, no mesmo dia que o episódio foi ao ar, uma criança acabou morrendo após o seu irmão mais velho de 5 anos pôr fogo no trailer onde eles moravam. Ao que tudo indica, a criança teria sido influenciada pelos atos do personagem Beavis, Mas será? que no episódio botou fogo no prédio e depois disso ficou fazendo graça da situação. Oxi. Caralho, será, velho? E foi por causa do episódio, mano? Mas esse desenho não é pra criança, bicho. Por causa disso, o episódio começou a ser envolvido em muitas controvérsias, Nossa. chegando primeiramente a ser reprisado apenas nas madrugadas e depois sendo de fato excluído pela MTV. Anos Putz, mano. depois, agora já adulto, a própria criança envolvida no incêndio confirmaria que sua família não tinha TV a cabo na época do ocorrido, devido ao vício em drogas de sua mãe e que ele nunca tinha visto um episódio do desenho sequer. Então, aí. Mesmo assim, por causa disso tudo, o episódio nunca mais chegou a ser mostrado novamente. É, porque poderia influenciar de verdade, acha né? que aqueles desenhos mais infantis não podem ter algum episódio proibido, você está muito enganado. Porque até mesmo o desenho do Mickey Mouse já teve um de seus episódios banidos da TV. Conhecido aqui no Brasil como o Camundongo da Disney, com certeza você deve conhecer esse desenho lá do Clube Disney. E o episódio que deu problema foi o chamado Minnie Cuida do Pluto, da primeira temporada. O episódio começa com o Mickey indo deixar o Pluto na casa da Minnie, e isso sem ao menos avisar antes. Por causa disso, a Minnie fica com muita raiva, e mesmo que ela goste do Pluto, ela começa a brigar com ele. Now, Pluto, you know that I love you, and you know I don't mind taking care of you, even though Mickey didn't even bother to call ahead and ask. Oh no, he just marched right over here and dropped you off on my doorstep in the middle of cleaning day like I'm some sort of dog-sitting service. Ooh, that makes me so mad, so you better just stay out of my way. Got it? Com medo, o Pluto então Putz. começa a imaginar várias coisas terríveis que a Minnie poderia fazer com ele, Veneno. incluindo a Minnie envenenando a comida dele, enterrando ele vivo e matando ele com um bastão. A peste. Como se não fosse o suficiente, ele chega até mesmo a imaginar que quando morresse, ele poderia É pro ir para inferno. lá no inferno, em vez de ir para o céu. Nossa. E tudo isso é mostrado claramente no episódio. No fim, tudo Tinha termina muito bem. disso mesmo Porém, na por ter assustado animações muitas antigas. crianças, que eram o público principal da animação, o episódio não foi muito bem visto por muitos pais, o que fez ele desaparecer completamente da TV. Se Caralho. você assistiu a parte 1, Porra. sabe que lá eu falei de um episódio do Pica-Pau que foi proibido por um motivo no mínimo peculiar.
Contudo, nem sempre quando algum episódio para de ser exibido na TV, isso acontece por causa de algum motivo pesado, obscuro ou que seja adulto demais. Já que existe um outro episódio do Pica-Pau que dessa vez eu aposto que você nunca viu. Chamado de A Observadora de Pássaros, aparentemente esse episódio só foi exibido aqui no Brasil pela Rede Globo e pelo SBT. Eu não sei ao certo. Passava no SBT, nem lembro. Que a Minnie é uma observadora de pássaros que só quer fazer o seu trabalho em paz. Mas como em praticamente todos os episódios, o Pica-Pau, que com certeza não vai à igreja, começa a infernizar a vida dessa mulher. Ele fica zoando ela, bate, mete espinhos na bunda dela, joga ela de uma montanha e por fim ainda faz ela ser sequestrada por um urubu taradão. Caralho, desenho doido da porra. Monstro, afaste-se de mim! Socorro, socorro! Pica-Pau, me ajude! Socorro, socorro! Ora, ela não queria conhecer os pássaros? Não se sabe ao certo por que desse episódio ter sumido na TV. Por Mas que ao será? que tudo indica, alguns dos motivos disso foi o fato de algumas piadas nele serem consideradas muito pesadas. Ou a questão desse episódio ser muito parecido com outro que já existia. E algo que é curioso é que até onde se sabe não existe nenhum vestígio desse episódio nos Estados Unidos. Ao que parece ele só existe aqui no Brasil. Não é de hoje que muitos desenhos animados, seja ele qual for, em algum momento apresente alguma coisa safadinha. Seja uma piada, algo estranho, determinada mensagem subliminar ou até mesmo uma mulher pelada. Isso realmente aconteceu. E a gente sabe que a maioria dessas coisas só são entendidas pelos adultos. Cara, coloca esses easter eggs aí. Nunca conseguiria perceber. E bom, um desses momentos meio mal intencionado acontece no desenho Os Jovens Titãs em Ação, que eu confesso que logo no início eu tinha um certo preconceito, mas que com o decorrer do tempo eu comecei a me divertir demais assistindo. Esse desenho, o episódio responsável por dar controvérsia foi o do Show de Talentos, que muito provavelmente você já deve ter assistido, já que ele foi exibido normalmente aqui no Brasil. Porém, em outros lugares pelo mundo, toda aquela cena do Mutano se transforma em um boi e começa a jogar leite na cara dos jurados não foi transmitida. Leitinho! Leitinho pra você! Leitinho pra você! Oxi! Leitinho pra você! Se você já é adulto, com certeza nem preciso explicar o motivo dessa cena ser polêmica, pois o fato do Mutano fazer o que ele fez tem um claro duplo sentido. Aí vocês que gostam de pegar no meu pé, podem me dizer que a cena não tem nada demais, e que é a minha cabeça que está doente de ver coisas onde não tem. Porém, vocês têm que concordar comigo que cenas como essa, ou a que acontece no próprio desenho dos Jovens Titãs, ou ainda na série Victorious, tem sim por trás, principalmente da mente de quem criou a cena, o objetivo de despertar essa mensagem subliminar. E como nossas mentes estão completamente sexualizadas por conta do Instagram, TikTok e até mesmo de filmes, é impossível não pensar coisas erradas. Caralho, agora que você chegou até aqui, não esquece de comentar se você concorda com essas censuras e quais desses episódios não mereciam terem sido proibidos. Até o próximo vídeo e tchau! Pô, acho que o mais leve ali foi do Pica-Pau, velho. Pica-Pau pintou e bordou com a véia lá. Já o outro tacando fogo lá no Comedy Club. E as outras partes, foi até melhor os caras terem tirado do ar mesmo. Mas comente aí, o que vocês acharam? Vocês acharam pesado ou é só, sei lá, só doideira dos caras, tá ligado? Os caras estão exagerando. Comente aí. Canal do Cartoon Geek, meu link aqui na descrição. Continua mandando vídeo lá pelas redes sociais, essa semana na programação do canal, ok? Vou deixar outro vídeo aqui e continuar assistindo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto, falei, tchau.